eu passo a palavra para o professor Nilciton Aragão, que ele é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, é professor universitário, é superintendente da área judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é membro da ANEP e nos brindará com a fala sobre a institucionalização judicial da mediação, propostas de aprimoramento da gestão consensual de conflitos no judiciário para a concretização do acesso à justiça. Tem a palavra, Nilciton, lembrando aí do nosso pedido para que se atente para o prazo de 20 minutos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Rony. Queria inicialmente parabenizar toda a ANEP, na pessoa do professor Pedro Henrique, lógico, nosso presidente, a professora Paula Sarno Braga, vice-presidente que abriu o evento, mas também a gente sabe que trabalham muito e trabalharam muito para fazer funcionar esse evento, a nossa colega Gabriela Espósito, o Fred Kuller, que está aqui na sala com a gente, grandes amigos, e falar na ANEP é sempre um prazer, porque a gente fala entre amigos, todos os que estão aqui, eu tenho o prazer de chamá-los, de colocar na minha cota de amigos, e tratar de temas que são muito importantes e que têm áreas de interseção, né? Eu assisti o painel da manhã, vou tratar aqui, vai ter uma área de interseção com o que falou nossa amiga Maiara, muito do que o André falou, tenho certeza do que a professora Rosalina vai falar, ele acaba tendo esse ponto de convergência, porque são ideias que vão evoluindo juntas. Mas, como você falou, Rony, a minha ideia é falar aqui um pouco sobre esse processo de institucionalização da mediação, que ocorreu lá em 2015, cercada de muita expectativa e que, na verdade, a gente ainda está vendo o andamento e como, de fato, na prática, isso se consolida. E minha fala visa tratar de um diálogo entre três princípios do processo, na verdade. Além da promoção da solução consensual de conflitos, eu queria também falar sobre o acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição e a autonomia privada, que é um princípio novo que começa a ganhar mais atenção e que, para o ponto que eu vou abordar, é muito sensível. O que é que acontece? Primeiro, começando uma abordagem muito rápida sobre o acesso à justiça, para que a gente entenda uma das raízes dessa cultura de judicialização de conflitos. Nós temos no Brasil uma ideia de que a principal e a melhor e às vezes a única forma de se resolver o conflito é por meio na via jurisdicional, né? Levar aquilo para um processo. Na verdade, existe uma via intermediária de uma negociação assistida que precisa também ser considerada. Mas essa ideia dessa cultura do litígio processual, a gente encontra raízes desde o período colonial, né, quando se faz uma abordagem mais histórica, importante nesse caso, porque no primeiro momento, quando o judiciário no Brasil começa a aparecer, a ideia de criação daquele poder era muito mais uma forma de garantir o poder totalitário da coroa portuguesa na época do que mesmo de assegurar direitos. Ali você tinha uma forma de concentração do controle social e de manutenção do poder que vai ser muito intensa nesse período colonial, mas depois da proclamação da República a gente continua vendo isso muito forte, principalmente por atender as diretrizes dos regimes totalitários que acabaram vigorando nos anos seguintes. Todos os estudiosos da história do Brasil, quando abordam essa parte do aspecto judicial, José Murilo de Carvalho, Vitor Nunes Leal, o Stuart Schwartz, que é um grande estudioso desse período colonial, você acaba vendo essa noção de que o poder judiciário, a ideia de pacificação social, de solução de conflitos, ela em determinado momento da nossa história era secundária. O principal era o controle social. E isso trazia uma importância de trazer os conflitos para que aquele detentor do poder centralizasse as decisões. Isso tem um efeito colateral muito danoso para a nossa sociedade, que acaba culminando nessa cultura que eu falei, que tira das pessoas, de forma quase subliminar, às vezes, essa sensação de poder de solucionar o conflito. A ideia, como eu falei, de que o melhor caminho é o jurisdicional.
né, as partes no processo judicial, elas são conduzidas de maneira mecânica, pouco participativa, né, numa atmosfera toda técnica, em que ela não pode falar, quem fala é o advogado, quem fala é o juiz, quando ela fala, no depoimento pessoal, ela está produzindo prova contra ela, então é um cenário realmente que não é muito convidativo. E o resultado que sai dessa manifestação, ela não é algo que veio por decisão da parte, ela é uma manifestação de submissão pela força, uma decisão adjudicada. Não é? Isso faz com que as partes, durante todo esse período de evolução histórica, em muitas situações, se vejam incapazes de solucionar. Isso é comum de a gente encontrar, você faz um acordo extrajudicial e a parte pergunta assim, mas cadê o timbre do Poder Judiciário? Isso não tem validade, onde é que o juiz assinou? A assinatura dela vale menos do que a manifestação estatal. Então isso faz com que todo conflito, praticamente todo conflito que não é resolvido numa negociação direta, deságue no Poder Judiciário e chegue a esses números absurdos, trazidos, por exemplo, no último Justiça em Número, de final de 2019, de 77 milhões de processos tramitando, algo que é difícil que se veja na prática uma solução efetiva. Então, esse desenvolvimento do acesso à justiça, da inafastabilidade à jurisdição, na verdade, numa conotação de acesso ao judiciário, evoluiu bastante, garantiu isonomia, garantiu que o judiciário não fosse um local reservado para parcelas privilegiadas da sociedade, mas, por outro lado, tirou da população essa capacidade de autogestão, né, de autonomia privada, de poder decidir os seus conflitos, que é fundamental para o desenvolvimento da cidadania, para o desenvolvimento da democracia, que está sendo cada vez mais caro para o povo brasileiro, né, nesse momento atual, inclusive, de eleições. Mas, no segundo ponto, colocado isso, a gente tem que entender onde entra a autonomia privada, antes mesmo de falar de mediação e conciliação. Por quê? Porque a gente precisa superar um pouco dessa visão, as partes precisam ser reincluídas nesse processo decisório, não é, trazendo ali uma abordagem mais inclusiva. E o CPC foi muito bom nesse ponto, além da Constituição, logicamente, depois da redemocratização, isso volta a ser discutido de maneira forte, mas o CPC de 2015 é um momento de virada, porque traz a autonomia privada de forma estruturada, não só pela gestão processual de conflitos, mas a cooperação processual, os negócios processuais mencionados há pouco pelo André, tudo isso reflete o poder da parte decidir dentro do processo. E aí, esse princípio da autonomia privada, ele vem refletido no CPC, no artigo 166, na Lei de Mediação, no artigo 2º, e na Resolução de 125 de 2010 do CNJ, já preconizava isso. Mas o que é que significa essa autonomia privada dentro desse contexto de litigiosidade processual? Em primeiro lugar, a gente não tem esse desdobramento, outros ordenamentos até desdobram um pouco melhor, mas a gente precisa que a parte tenha um esclarecimento do que ela pode fazer, quais são os caminhos que ela pode adotar, o direito de escolher quem é o profissional que vai auxiliar naquela solução, a liberdade de sair daquela mediação, daquela conciliação, ou de abandonar o processo judicial até determinado momento, obedecidas as regras, logicamente, mas de escolher, em síntese, se vai negociar ou não e quando negocia, qual é o conteúdo que vai ter, obedecidos os limites da lei. Essa postura da autonomia privada, ela acaba contribuindo para que a parte se sinta partícipe dessa solução e não seja conduzida por um processo de solução, em que ela passa ali por uma sensação de alheamento. Ela entrega um problema e recebe uma solução da qual ela não participou e, por isso, ela não se responsabiliza por ele. Então, quando eu incluo a parte no processo de decisão, ela tende a corroborar também com o cumprimento daquela decisão e não dar como responsável pelo descumprimento um problema que veio de uma decisão mal prolatada, de uma injustiça cometida pelo judiciário. A gente precisa envolver a parte nesse processo decisório, e isso vai, aos poucos, gerando esse empoderamento, essa sensação de capacidade. Mas, colocadas essas duas premissas da discussão, esse cenário, não é, de abertura, de certo modo, hoje precisa talvez ser revista
do acesso ao judiciário, não para limitar, mas para esclarecer qual o melhor momento, mais uma vez, me sustentando aqui nas lições do Andrian, qual é o meio adequado, não só o meio do procedimento adequado, mas para aquele caso concreto. Qual é a melhor forma de resolver? Não que a mediação, a conciliação seja melhor do que o judiciário, a via jurisdicional ela é imprescindível em muitos casos, e esse é um ponto que eu queria chegar. Por quê? Porque quando a gente vem na institucionalização, esse processo de trazer a mediação de maneira mais forte, a solução consensual, a gente vê ali em 2013, 2014, né, no momento de elaboração já da reta final do CPC, uma expectativa muito grande de que a inclusão desse judiciário multiportas ia fazer com que houvesse um decréscimo nas demandas, uma solução mais fácil dos processos, inclusive trazendo áreas de obrigatoriedade para a gestão consensual de conflitos no âmbito processual. Que embora no 334 não seja uma obrigatoriedade, não é um pressuposto processual que se tenha submetido a uma mediação, mas se uma das partes quiser e a outra não quiser, ela é obrigada a sentar e pelo menos participar daquela sessão. A gente vê isso mais intensamente na multa prevista para o caso de ausência injustificada, a audiência do 334, né, lá no parágrafo 8º, mas você tem uma série de outros institutos. As metas do CNJ para que os juízes aumentem o volume de julgados por acordo, como se isso dependesse dele e não de uma vontade das partes, estimulando de alguma forma uma pressão, um constrangimento, uma ameaça, né, intimidação, às vezes expressa, o que é pior, mas muitas vezes de forma velada, com ameaças, com certos subterfúgios, né, e às vezes na própria sessão, às vezes nos bastidores, e isso é muito problemático, porque você quer resolver aquele problema, quer incluir a parte na decisão, mas quer incluir a força, quer obrigar ela a participar, quer obrigar a parte a negociar, quando ninguém melhor do que ela conhece os limites daquele conflito para saber quando é possível, quando é conveniente negociar. Você colocar um pequeno consumidor obrigatoriamente na frente de uma multinacional e dizer que isso é uma negociação quase imposta, não é? Com o juiz, com o mediador, às vezes, dando um indicativo de que, olha, se não for resolvido aqui, talvez a jurisdição venha com uma decisão pior. Isso faz com que a parte, na verdade, não esteja escolhendo nada. Ela não está ali voluntariamente, ela está imposta. Então, a minha tese discorre muito sobre isso, sobre a obrigatoriedade da mediação judicial. E a conclusão, já caminhando aqui para a segunda metade da exposição, a ideia é que nós acompanhemos esse movimento de evolução do entendimento da autonomia privada, sua incorporação ao ordenamento processual, essa revisão da inafastabilidade da jurisdição, sim, mas para que a gente possa perceber, não como inicialmente se colocou lá com o Frank Sander, não é? A ideia do multi-door courthouse, não é? O judiciário de múltiplas portas, mas talvez a maior evolução conceitual nesse ponto tenha sido sair do judiciário multiportas para a justiça multiportas. A ideia de que a solução consensual ela pode, e talvez o cenário mais propício para que isso ocorra é fora do Poder Judiciário e não nesse movimento de centralização do judiciário, mais uma vez, trazendo tudo para cá. A via subrogatória e a via consensual. Nós temos câmaras privadas, nós temos diversos institutos que começam a evoluir para possibilitar isso. Muito se fala em desjudicializar, mas quando a gente pensa na desjudicialização, a gente quer continuar trazendo para o âmbito do Poder Judiciário. Então, a gente vê a inefetividade, aquela expectativa frustrada de que tudo ia se resolver quando recorre mais uma vez ao justiça em números. Quando a gente vê a evolução do índice criado, né, que é o índice de conciliação, e a gente percebe que de 2015 para 2016 nós tivemos 2 pontos percentuais, não é, de acréscimo no volume de acordos. Todo mundo disse, olha, a gente falou que vai dar certo, isso é o caminho. E aí quando a gente
acompanha a evolução desse índice nos 3 anos subsequentes, a gente percebe uma queda. E percebe que, no final das contas, incluir a mediação nessa forma impositiva não trouxe aquele ganho de acordos que se esperava. E por quê? Porque não é por meio da imposição, é por meio do respeito à autonomia dessas pessoas que a gente, gradualmente, isso é cultural, a cultura evolui de forma gradual, é que a gente vai mostrando como essa via ela tem uma boa potencialidade. E aí, a ideia, não é, de você obrigar, ela precisa ser repensada em algum momento, mas o receio que eu tenho é que ela está sendo repensada para o sentido contrário, de dizer, não, o problema é que a gente não tornou obrigatório. Tem um PL do ano passado com o propósito de tornar a mediação e a conciliação obrigatórios, pressupostos processuais para a ação, o que, na minha perspectiva, como conclusão desse estudo, é um absurdo, porque parece que você testou agora o exemplo da moda, né? Parece que a gente testou uma vacina e ela não deu certo e o problema é que a dose foi pequena, então vamos aumentar a dose. E isso é, mais uma vez, esperar que um instituto que é feito para atender uma parcela dos problemas, que tem uma potencialidade de ser resolvido por acordo, que isso seja levado para todo e qualquer conflito. O André, mais uma vez, colocou, ora, às vezes a gente percebe que não é viável manter um acordo, e a outra parte quer pedir audiência para atrasar o processo. Usa a regra do jogo para atrasar, para quebrar a efetividade do processo. Então, a ideia é, agora me socorrendo das lições da Maiara no painel da manhã, a ideia é procurar qual é a melhor forma mais adequada para o caso concreto em diálogo com a parte, deixando que ela participe dessa decisão. E a gente vê esse movimento de adequação da via jurisdicional, ou não, muito legal. A ideia de justiça multiportas, né, de pensar isso fora do Poder Judiciário, começa a acontecer. Então, antes a gente só via isso, mediação e conciliação. Justiça multiportas são os meios consensuais. Mas hoje a gente começa a perceber uma ampliação do conceito. A gente vê isso, por exemplo, quando a parte pode escolher o juizado especial ou a justiça comum no juizado especial estadual. Quando o código no 785 diz que, mesmo tendo um título extrajudicial, posso promover uma ação judicial, porque eu permito que a parte escolha qual o meio que lhe é mais eficaz. A gente tem o trânsito de técnicas processuais, toda a adequação processual pela via negocial escolhida pela parte. A parte está escolhendo qual é a melhor forma, qual é o seu melhor procedimento. A gente poderia trazer, ampliando aqui um pouco, com a possibilidade de você tratar isso extrajudicialmente ou judicialmente, na retificação de registro imobiliário, inventário, separação, divórcio, retificação de registro civil, uso capião, todas mudanças que permitiram que fossem feitas extrajudicialmente, mas que você ainda pode levar para o judiciário. Você cria a opção. Deixa essas portas abertas para que a parte possa escolher e a parte ter esse poder de escolha. E aí, obedecendo aqui o prazo, como conclusão de todo esse estudo bibliográfico e da pesquisa empírica que foi feita, com entrevista com magistrados, mediadores, advogados, a conclusão que se chegou é essa, é de respeito à adequação e que, se o judiciário quer participar desse movimento de estímulo à autocomposição, de mudar essa cultura, que ele não venha com uma marreta, obrigar as partes a necessariamente ficar no judiciário, levar o seu conflito para o judiciário, mas traga uma porta satisfatória. Isso envolve mudanças que são conceituais e estratégicas, desde a divulgação da mediação e conciliação para a sociedade, coisa que nós estamos fazendo aqui, a preparação de profissionais da área jurídica. Hoje a gente vê que os cursos de graduação em Direito têm isso obrigatoriamente, e muitos advogados começam a se preparar, mas ainda não é a tônica. O respeito à voluntariedade é um dos pontos mais fundamentais, tem que se obedecer, tem que deixar a parte escolher, não se pode impor. Você tem essa descentralização, não é possível trazer tudo para o judiciário, você tem que deixar que as coisas floresçam, né? Esqueci, eu acho que foi o Frank Sander, ele diz que deixem 1000 flores florescerem, não é? Deixa a ideia surgir, as soluções aparecerem para que a gente entenda o que é isso no cenário nacional. O desenvolvimento da cooperação processual também auxilia, mas nós temos no âmbito do Poder Judiciário
pontos que ainda estão carentes, quase 5 anos depois de entrada em vigor do CPC, a gente ainda não tem um número suficiente de estrutura, né, de sejusques abertos para isso, não temos mediadores e conciliadores em número suficiente, a remuneração desses profissionais ainda é muito precária, muitos voluntários, nós temos que repensar o controle de metas dadas ao judiciário, porque a produtividade não pode ser imposta, como eu falei, isso tem um efeito colateral absurdo, e a gente tem como um ponto ainda praticamente inexistente que tem uma triagem real. Não é você dizer que agora o judiciário tem várias portas e você empurra a parte necessariamente para uma porta porque o juiz escolheu, porque aquele órgão do Sejus que escolheu. Não, isso tem que ser sentado, tem que ser dialogado com a parte, para que ela entenda se é melhor ficar no judiciário, se é melhor ir para uma via extrajudicial, estando no judiciário, qual é o melhor caminho, se é uma mediação, se é uma conciliação, se ele quer ir para uma arbitragem, se ele quer realmente ir para o judiciário, e quando ele quiser a via jurisdicional, quando ele escolher a via jurisdicional, que isso seja obedecido. Porque a garantia, uma das mais importantes garantias que a gente tem de que a autonomia privada está sendo respeitada, é que a parte possa dizer que não quer ir para a audiência, ou se ela chegou na audiência, ela possa a qualquer momento se levantar e dizer que quer a decisão jurisdicional e não ter nenhum tipo de punição em relação a isso. A tese trata de muitos outros assuntos, mas dentro do tempo que me foi dado, eu agradeço a atenção de todos e lhe devolvo a palavra, Rony. Obrigado, Nilson. Queria te parabenizar e até compartilhar aqui uma informação de um projeto inicial que está sendo desenvolvido pela OAB Nacional em conjunto com o CNJ e que vai ao encontro aí desse grande esforço de contribuir pela desjudicialização. Eu não sei se você teve conhecimento, nós firmamos um convênio com o CNJ, a OAB Nacional e o CNJ, para oferecer cursos, o mesmo curso do CNJ. Sim. Está sendo distribuído, né, para todos. Primeiro um piloto, depois isso vai ser nacionalizado, justamente permitindo a formação de mediadores e árbitros, inclusive ensejando uma formação complementar nos estados, para que esses profissionais, os que desejarem, obviamente, eles possam ser absorvidos pelos sejusques nas mediações judiciais. Então, compartilho aqui essa informação, agradeço aí sua presença, sua fala, né?